Vamos embora, giro de notícias depois de vitória do Fluminense, normalmente é muito positivo, né? Nesse giro de notícias a gente vai falar basicamente sobre treinamentos. Isso porque o Diniz se apresentou para a seleção, teve uma mudança de rota aí, você vai entender melhor, de algo que mudou. Enfim, a gente vai discutir um pouquinho aqui se isso é preocupante, se a gente deve se preocupar com isso ou não. E como vai funcionar os treinamentos sem o Fernando Diniz aqui no Fluminense. Enfim, roda a vinheta aí de giro de notícias. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista, sou tricolor. Se você gostar desse vídeo, você deixa um like aí embaixo. Se você quiser, você se inscreve aqui no canal. Quer mais conteúdo como esse? Se inscreve aqui no canal, então. Dá essa moral aí pra gente. Beleza? Vamos lá, cara. Pra gente poder falar um pouquinho sobre a chegada, né, dos jogadores lá na seleção. Enfim, Nino, André, Fernando Diniz e Lucas Perry, também do Botafogo, se apresentaram lá em Belém, né, onde a seleção brasileira vai jogar. E, na verdade, o que mais chamou a atenção foi uma matéria. Tá aí os jogadores se apresentando. Aí o Nino, o Fernando Diniz também chegando, o Lucas Perry, o goleiro do Botafogo, vieram do Rio, né? O André, volante do Fluminense, também se apresentando. E o Rafael Veiga também, que veio de São Paulo, também já se apresentando. Tá aí o Diniz dando entrevista. Enfim, chegando lá o hotel que a seleção brasileira ficará em Belém, onde vai jogar a estreia das eliminatórias para a Copa do Mundo 2026 na próxima sexta-feira. Bem, falando especificamente sobre essa ida do Fernando Diniz, enfim, e toda essa situação, a primeira coisa que chamou a atenção de todo mundo foi, apesar de não estar nas fotos ali, é de que o auxiliar do Fluminense, o Eduardo Barros, que é auxiliar, na verdade, do Fernando Diniz, né, faz parte da comissão técnica que veio com o Fernando Diniz, numa matéria do Marcelo Neves lá no Jornal Globo, o Marcelo Neves saiu, tá no GE. Diz que com o Diniz na seleção, o Fluminense será treinado por Marcão e a comissão permanente durante a data FIFA. Porque o Eduardo Barros, que é auxiliar direto do Fernando Diniz, também estará com a Canarinho, com a seleção brasileira nas próximas semanas. Enfim, e aí isso chamou um pouco a atenção, se espirrar, de todo mundo, porque na última live que a gente fez aqui pós-jogo, nossa live junto com o canal do Lessa, né, a gente comentou sobre isso, chegaram a perguntar do chat e tal, eu falei, cara, de apuração e de falas também, acho que isso foi falado, enfim, diz que o Eduardo Barros fica, porque foram perguntados quem daria treino, né, enquanto o Diniz estava fora. Falei, cara, o Eduardo Barros fica, ele é auxiliar do Diniz na seleção, mas não nos jogos e tal. Lembrava dessa declaração. E aí, enfim, quando o Eduardo Barros vai viajar, eu falei, nada, nenhum problema com o Marcão, inclusive adoro o marconismo, né? Tem vídeos meus aqui pra galera que me acompanha há menos tempo, tem vários vídeos meus aqui falando sobre o conceito do marconismo, enfim, acho que o Marcão tem muita coisa de boa ali que eu acho que talvez dependesse mais dele, querer virar um bom treinador. Ele não quer isso, né? Mas, enfim, nada contra isso, mas é porque ficou estranho, né? Pra maioria dos torcedores sobre quem iria comandar. E aí eu falei, cara, por que isso? Aí foram lembrar e tal, declaração. O Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, eu fui reassistir a coletiva dele lá na Flu TV, de quando o Fluminense saiu a notícia sai na terça-feira, perto do final da tarde, na hora do almoço, aliás. E aí, no final da tarde, a notícia é plenamente confirmada. À noite, o Fernando Diniz está no Jornal Nacional já e tal, enfim. Já tem vídeo que a CBF soltou do Diniz, será o treinador da seleção. No outro dia, na quarta-feira, seria pela tarde, mas aí anteciparam a coletiva pela manhã. Esse é até o motivo pelo qual não fui na coletiva, né? Anteciparam ir num horário que já não teria como chegar lá na Barra da Tijuca. O Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, deu coletiva e, ao ser perguntado em duas perguntas diferentes sobre como funcionaria o Fluminense no período em que o Diniz não estivesse aqui, por conta da data FIFA, ele respondeu o seguinte. E para ficar bem claro, essa comissão técnica toda do Fluminense, ela não está indo para a seleção junto com o Fernando. Apenas os dois auxiliares do Fernando estão indo, e esse indo para auxiliá-lo, não necessariamente vão estar fisicamente, que é uma das coisas que a gente apresentou à CBF
de que nos períodos em que o Fernando tiver na data FIFA dirigindo a seleção, um desses dois auxiliares dele, especialmente o Eduardo Barros, vai ficar treinando o Fluminense. Mas como é que ele vai para a seleção? É porque as pessoas pensam que ele vai fisicamente, mas ele vai estar assessorando, vendo jogos e etc. Segunda coisa é que, primeiro, a gente tem que acreditar, né? E eu acredito muito, todos nós... Ele entra em outro assunto, eu vou botar o outro trecho agora que ele fala sobre isso também. Que eu achei a outra resposta. Eles pensam que ele vai fisicamente, mas ele vai estar assessorando, vendo jogos e etc. Segunda coisa, nos períodos curtos em que ele estiver na data FIFA treinando a seleção, um dos auxiliares dele, especificamente o Eduardo, que é quem cuida do dia a dia e o substitui no campo quando ele é expulso, etc., vai dar os treinos nesse período. Lógico que nós avaliamos, Cícero, lógico, a questão da Libertadores, né? Porque a data FIFA é em setembro, mas só... Mas, enfim, era uma outra pergunta sobre jogos da Libertadores, enfim. Então, assim, isso foi falado na época, né? Eu ficava na dúvida se era só apuração, alguma coisa, mas foi falado na época que o Eduardo Barros ficaria. A gente não sabe exatamente ali o que aconteceu. Novamente, nada contra o Marcão, né? Pelo contrário, muitas coisas a favor, mas pegou, acho que, muita gente de surpresa. Aí, uma das perguntas que você pode estar se fazendo agora é o seguinte: tá bom, Gabriel, mas o que vai acontecer nessa semana, né? O que vai rolar nessa semana? Então, eu te explico. O Fluminense vai usar, lembrando, o Fluminense terá dessa vez 2 semanas de data FIFA, que é 1 semana e meia de data FIFA, né? São 10 dias de segunda, hoje, até a quarta que vem, na verdade, mais ou menos, ou do domingo até a terça, enfim. Só que o Fluminense, a rodada começa na quarta e termina no sábado, e o Fluminense só joga no sábado. Então o Diniz volta lá, acho que é de Lima, né, no Peru, volta, consegue dar 2 treinos ali também, 2 treinos pro time e treinar o time pro jogo contra o Vasco. Mas esse período sem o Diniz, ele, segundo a programação oficial do Fluminense, os jogadores terão folga nessa segunda e na terça-feira, também amanhã, treinarão na tarde da quarta-feira, então também há um descanso ali na quarta-feira de manhã, treinarão na parte da tarde da quarta, treinarão pela manhã na quinta e na sexta-feira e terão folga também no sábado e no domingo. Gabriel, e na semana que vem? Na semana que vem o Fluminense ainda não divulgou a programação. Em relação especificamente a essa quantidade de folgas, normalmente o Fluminense tem aproveitado quando tá jogando quarta e domingo direto, que é o caso agora, né? Jogando meio de semana com viagens, o Fluminense não dá folga. E assim, a gente aqui no Brasil, pelo menos não legalizado, não existe trabalho escravo. Então você tem que dar folgas para os jogadores. E o Fluminense deve ter algumas folgas ali já atrasadas, algumas folgas que não vai poder dar na frente. Então já dá essas folgas agora, dá o período de descanso também para o jogador. Então por isso, essa semana serão de 4 dias de folgas e 3 de treino. Esses 3 treinos serão ministrados pelo Marcão, com, obviamente, uma rotina delimitada, ali, já descrita pelo Fernando Diniz, mas é o Marcão que vai dar os treinos, entendeu? Então, assim, só para poder deixar claro, dar aquele arremate final aqui no que vai ser essa situação da seleção. O Fernando Diniz viajou, foi a comissão técnica dele inteira, Wagner Bertelli e o Eduardo Barros, segundo o GE, apesar de não ter foto, o GE deu o Marcelo Neves, que o Eduardo Barros viajou, e também o Marcos Seixas, que é o preparador físico da comissão do Fluminense. O Wagner Bertelli é o preparador físico da comissão do Diniz, ou seja, viajam também os 2 preparadores físicos. Eles se apresentam e voltam ao Fluminense ou na quarta ou na quinta-feira da semana que vem, porque eles saem na terça lá de Lima, são 6 horas de viagem, enfim. Não era, pelo menos inicialmente, o programado, ou pela frase do Mário Bittencourt, né, quando ele falou nessa entrevista aí, ou isso não era o programado, ou então era o programado e ele mentiu também. A gente não vai saber nunca essa resposta, de que o Eduardo Barros fosse. Mas o Eduardo Barros está indo e por isso o Marcão assume. Segundo o Mário Bittencourt, no acordo com a CBF, era para pelo menos ou o Wagner ou o Eduardo Barros, mas provavelmente o Eduardo Barros, ficar nesse período dando treinamento. Os jogadores se apresentaram, Nino, André, lembrando que o Alexander também se apresentou, mas aí já foi lá para Marrocos para poder jogar pela seleção sub-20. É isso então, beleza? Tudo explicadinho. Vamos ver como é que vai ser o Marcão nessa semana treinando a galera. Espero muitas fotos com sorriso do Marcão. Tamo junto, até a próxima.